Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Você sabia que diante do sacrário milagres acontecem até hoje, deixando médicos e cientistas sem explicação? Muitos santos, como o Padre Pio, passaram madrugadas inteiras em estímulo, e testemunhos de curas impressionantes continuam surgindo ao redor do mundo. Mas enquanto essas graças acontecem, a falta de respeito e os sacrilégios ao Santíssimo Sacramento cresceram, e sobre isso que precisamos falar agora. Como católicos, somos privilegiados por termos a Eucaristia, a presença real de Jesus Cristo, corpo e sangue, alma e divindade. Isso não é simbólico, é uma realidade que deve transformar nossa fé. Eu sempre fico olhando ao reflexo que cada vez que entro em uma igreja e me ajoelho diante do sacrário, estou literalmente diante de Deus. Esse é um dos maiores tesouros da nossa fé. Mas muitas vezes nós mesmos não damos o valor devido a essa graça. Os santos entenderam isso de forma profunda. Padre Pio, por exemplo, passando noites inteiras em oração diante do Santíssimo Sacramento, rezando o rosário, chorando pelos pecados da humanidade e intercedendo pelas almas. Ele sabia que estava na presença viva de Cristo, e suas forças davam para enfrentar as lutas espirituais que enfrentavam diariamente. E o que dizer dos milagres eucarísticos? Ao longo da história, Deus nos deixou sinais concretos de presença sua. Um exemplo famoso é o milagre de Lanciano, onde uma hóstia consagrada se transformou em carne e sangue visíveis. Após investigações científicas, ficou comprovado que o tecido é do coração humano, com sangue tipo AB, o mesmo encontrado no sudário de Turim. E você sabe o que isso significa? Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos dê provas para fortalecer a nossa fé. Agora diga-me, quantas vezes temos essa presença real tão perto de nós, mas conversamos distraídos ou apressados? Quantas vezes entramos em uma igreja e não tiramos nem um minuto para nos ajoelhar diante do sacrário? Essa é uma pergunta que faço primeiro para mim mesma, porque eu sei quanto a correria do dia a dia nos faz esquecer aquilo que realmente importa. Estar diante do sacrário não é apenas um momento de oração, é um encontro íntimo com Jesus que deseja transformar nossas vidas. Quantas graças, curas e milagres acontecem ali e nós muitas vezes não percebemos porque estamos de olhos fechados, preocupados apenas com as coisas do mundo. É por isso que precisamos reavivar em nossos corações o amor e o respeito pela presença real de Cristo na Eucaristia. Se os santos davam tudo de si para estar com Jesus no Santíssimo Sacramento, por que nós não faríamos o mesmo? Essa é uma pergunta que deve ecoar em nosso coração. Os milagres que acontecem diante do sacrário são um testemunho vivo que Deus age poderosamente em nossas vidas. Muitos relatos de curas, tanto no corpo quanto na alma, continuam a surgir ao redor do mundo, deixando médicos e cientistas sem explicação. E para nós católicos, isso não deveria ser uma surpresa. Afinal, estamos falando da presença real de Jesus Cristo, aquele que curou os enfermos, libertou os oprimidos e ressuscitou os mortos há 2000 anos. Ele continua fazendo isso hoje, diante de nossos olhos, no Santíssimo Sacramento. Eu não consigo ouvir esses testemunhos sem me arrepiar. É impressionante como tantas pessoas desenganadas pela medicina encontram a cura diante do sacrário. Já ouvi histórias de exames de sondagem com doenças terminais, uma história que mostraram um diagnóstico irreversível, mas que após um momento de oração diante do Santíssimo, a doença simplesmente desapareceu. Os próprios médicos, que geralmente são céticos em relação à fé, ficaram sem explicação. Eu sempre me questionei como alguém pode negar que isso é a mão de Deus. E não é só o corpo que está curado, mas também a alma. Quantos testemunhos de pessoas que estavam perdidas, consumidas por depressão,
ansiedade ou vícios, encontram paz, propósito e libertação diante do sacrário. Essas histórias me tocam profundamente porque me mostram que o poder de Deus vai muito além do que podemos compreender. Ele não só nos cura fisicamente, mas também transforma nossos corações e nos dá uma nova chance de viver com sentido e esperança. Eu acredito firmemente que a cada milagre é um chamado de Deus para que voltemos para Ele, para que coloquemos nossa confiança nele. Mas fico pensando, será que estamos atentos a esses sinais? Será que estamos dando valor a esses milagres que acontecem ao nosso redor? Ou será que estamos tão distraídos com as preocupações do mundo que não percebemos o que Deus está fazendo? Os testemunhos de curas e milagres diante do sacrário não são apenas histórias bonitas para ouvirmos e nos emocionar. Eles são um lembrete de que Jesus está vivo, presente e seguro em nossas vidas. E mais do que isso, são um convite para que cada um de nós se aproxime do Santíssimo com fé, confiança e coração aberto. Se tantas pessoas já experimentaram a graça de Deus diante do sacrário, por que nós também não podemos? Talvez a cura que estamos esperando esteja ali, a poucos passos de nós, diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. Vamos ver agora, surpreendente, o que este padre, em sua homilia ao vivo, acabou revelando. Prestem bastante atenção. Um homem morreu e foi pro purgatório. A maioria de nós vai, né? Chegando no céu, o anjo falou assim para ele: bem, aqui são seus aposentos, né? E ele falou assim: logo logo você vai ser chamado à sala do trono, então vai se ajeitando aí que eu já vou chamar. Aí ele foi, gostou das acomodações, e aí viu uma salinha com o nome dele, parecia um almoxarifado, né? Aí ele viu uma salinha: bem, se tá meu nome eu vou fuçar. Quando ele abriu a salinha, estava cheio de embrulho, tudo quanto é tamanho, com laço, com fita, tudo com o nome dele. Eu falei: vou abrir, é para mim. Quando ele abriu o primeiro, era um embrulho grande, era uma caixa, e dentro da caixa tinha uma bicicleta. Ele falou: ué, isso é bicicleta? Eu pedi quando eu tinha 7 anos de idade. Nossa, que estranho. Abriu uma segunda, tinha uma caixinha pequena com R$ 1.500. Ele falou: pera lá, R$ 1.500. Foi quando eu pedi, eu não podia pagar o aluguel. E eu pedi para Deus um milagre. Abriu uma outra, tinha um contrato de uma empresa. Ele falou: nossa, queria tanto trabalhar nessa empresa. O que o contrato está fazendo aqui? Abriu um outro, tinha escritura de uma casa passada no nome dele. Ele falou: não acredito. No bairro que eu queria, no condomínio que eu queria. Como assim? E ele foi abrindo aquilo, aquele monte de presente. Quando o anjo chegou, falou: bem, você vai ser chamado agora então à sala do trono. Eu falei assim: tá, mas só uma coisa. Eu encontrei aqui num almoxarifado um monte de graças que eu pedi quando estava na terra, mas eu nunca recebi. E agora no céu, o que eu vou fazer com a bicicleta, né? Com a escritura, com o emprego da Toyota, o que eu vou fazer com esse negócio, né? Aí o anjo falou assim: ah, sim, são graças, né? Que você pediu quando estava na terra. Elas foram todas concedidas. Mas por que está aqui? E o anjo respondeu: você nunca foi buscar? Então elas ficaram armazenadas, porque o que Deus dá, Deus não toma, é teu. Ele falou: mas eu agora que eu não entendi. E onde então que eu deveria buscá-las? Perguntou o homem indignado e surpreso. E o anjo respondeu: em vários postos de entrega que Deus coloca em cada esquina das suas casas, lá na terra, que são as paróquias, os santuários, as igrejas. Mas vocês vivem tão distraídos e ocupados que acabam não as recebendo. Então elas ficam guardadas aqui. Conclusão: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Talvez você tenha recebido muitas graças, e até algumas que você nem imagina. Mas talvez também você não tenha recebido materialmente essas graças. Porque com que frequência você tem vindo à casa de Deus para buscá-las? Há vários postos de entrega bem pertinho da tua casa. Mas se você não levanta e não vai até elas, você não as recebe. Diante de tamanha graça que recebemos,
Com a presença real de Jesus na Eucaristia, é doloroso perceber a falta de respeito e os sacrilégios que acontecem dentro das nossas igrejas. Para mim, é impossível entender como algo tão sagrado pode ser tratado com tanta indiferença, ou pior ainda, com desprezo. E isso não é algo raro, é uma realidade que precisa de nossa atenção e vigilância com fidelidade. Quantas vezes vemos conversas ocasionais dentro da igreja, pessoas usando celulares ou até mesmo entrando sem a mínima reverência ao Santíssimo Sacramento? Isso me faz refletir que talvez muitos de nós tenhamos perdido a noção do que significa estar na casa de Deus. Não estamos diante de uma mera construção ou um evento social. Estamos diante do próprio Cristo vivo e presente no sacrário, mas o problema vai além da indiferença. Infelizmente, temos visto cada vez mais casos frequentes de sacrilégios e profanações ao Santíssimo Sacramento. É revoltante pensar que existem pessoas dispostas a roubar ou profanar a Eucaristia, que é o maior tesouro da nossa fé. E isso não acontece apenas por ataques externos, mas também pela falta de zelo e formação de muitos que deveriam proteger o Santíssimo. É por isso que eu acredito que todos nós, como católicos, precisamos assumir a responsabilidade de sermos vigilantes. A igreja é um lugar de encontro com Deus e é nosso dever cuidar desse ambiente sagrado. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Entrar em silêncio, dobrar os joelhos diante do sacrário, evitar distrações e incentivos outros a fazerem o mesmo. Isso não é apenas uma questão de disciplina, mas de amor. Quem ama respeita, e se amamos Jesus na Eucaristia, nosso comportamento deve refletir esse amor. Eu também acredito que precisamos falar mais sobre isso. Simplesmente não sabem o valor do Santíssimo Sacramento porque nunca foram ensinados. E se nós que sabemos não falaremos, quem falará? É urgente ensinar nossos filhos, amigos e até mesmo aqueles que estão distantes da fé sobre a importância de respeitar a presença real de Cristo. Se os santos zelavam tanto pela Eucaristia, dedicando suas vidas para observá-la e adorá-la, por que nós faríamos menos? Nosso comportamento dentro da igreja deve ser um testemunho vivo de nossa fé. Precisamos lembrar que cada ato de respeito ao Santíssimo Sacramento não só agrada o coração de Jesus, mas também inspira outros a fazerem o mesmo. Afinal, se nós não cuidarmos do que é sagrado, quem cuidará? Diante de tudo o que vimos, os milagres que acontecem diante do sacrário, o valor inestimável da presença real de Jesus na Eucaristia e a necessidade de respeito e vigilância, não podemos permanecer inertes. É hora de agir e agir com fé, amor e coragem. Primeiramente, convido você a refletir sobre a sua própria relação com Jesus Eucarístico. Quanto tempo você tem dedicado para estar diante do Santíssimo Sacramento? Muitas vezes perdemos na correria do dia a dia e esquecemos que o maior remédio para as nossas dores, angústias e desafios está ali, tão próximos de nós. Eu mesma, quando paro e me coloco diante do sacrário, percebo como minha alma se renova. É um momento único em que preocupações perdem a força e a paz de Cristo inunda meu coração. Mas isso não pode ser apenas uma experiência pessoal. Nossa fé nos chama à missão. Precisamos levar outras pessoas a compreender a importância da Eucaristia e a tratar o Santíssimo com o respeito e a reverência que ele merece. Que tal começar incentivando sua família a fazer uma visita ao sacrário? Ou talvez convidar um amigo que está afastado da igreja para um momento de oração diante de Jesus? Nunca sabemos o impacto que um simples gesto pode causar. Além disso, sejamos vigilantes. Se percebermos atitudes desrespeitosas dentro da igreja, temos o dever de alertar, sempre com caridade, mas também com firmeza. Precisamos ser uma geração que defende o que é sagrado, que protege o Santíssimo Sacramento de qualquer sacrilégio. Não podemos nos calar diante da indiferença e do desrespeito. Isso começa com nossas próprias atitudes, o modelo, o modo como vemos, o modo como vivemos nossa fé é o maior testemunho que podemos dar. Por fim, quero te convidar a um compromisso.
reservar um tempo esta semana para estar diante do Santíssimo. Não precisa ser nada feito, apenas se coloque na presença de Jesus, fale com Ele, entregue suas dores e agradeça por tudo. Eu te garanto, esse simples ato pode transformar sua vida. Jesus está nos chamando, Ele está esperando por você no sacrário, com as mãos cruzadas, pronto para te acolher, te curar e te encher de amor. Não ignore esse chamado. Seja o católico que cuida, que respeita e que ama a presença de Jesus na Eucaristia. Que a partir deste vídeo você se sinta inspirado, inspirada a viver sua fé de maneira mais profunda e a levar outros a fazerem o mesmo. Cristo está conosco, cabe a nós dar a Ele o lugar de honra que merece em nossas vidas e em nossas casas. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.